Olá, espero que tudo esteja bem com você. Já implementamos as páginas relativas à exibição de produtos ofertados pelo nosso delivery, e aqui conterá também os que foram selecionados pelo usuário ou cliente. Entretanto, na página de produtos ofertados, temos apenas um texto que a identifica. Precisamos que os produtos sejam exibidos com dados que subsidiem o usuário na escolha. Então, nós temos como problema a necessidade de ter acesso aos dados que compõem cada produto que será apresentado ao usuário, o que remete ao modelo de negócio que é o foco a ser trabalhado agora. Então, como solução para esse problema, seguindo a arquitetura em pastas que estamos utilizando, criamos em lib uma chamada domain. Então, vamos aqui na pasta lib, criar uma nova pasta chamada domain. E dentro dela, domain refere-se ao domínio de negócio, vamos criar uma chamada models, onde teremos os nossos modelos de negócio. E dentro de models, nós vamos criar um arquivo Dart que vai ser produto model. E dentro dele nós vamos criar uma classe chamada produto model. Eu gosto de colocar o sufixo do escopo do artefato, porque a gente pode ter outras classes relacionadas ao modelo, mas que podem ser, digamos, de serviço, de persistência. Então eu gosto de colocar sempre o sufixo. Então nós vamos ter aqui os campos, né, referentes ao produto que eu vou idealizar aqui. Então eu vou criar tudo como final, produto ID, final string nome, final string descrição, final double valor, final string URL imagem. Então isso compõe o nosso modelo de negócio que é para produto. Aí aqui ele está dando um erro, porque uma variável final precisa ter a sua inicialização. Então, clicando aqui, nós vamos criar construtor para essa classe. Então, ele criou aqui o construtor para a gente. Eu vou colocar todos esses argumentos como nomeados. Okay, deixa eu colocar vírgula aqui para ficar bonitinho. E também eu vou dizer que todos são required. Vou colocar todos como required. Que eu preciso importar um pacote. Podemos colocar aqui o foundation, que o required está nele. Então eu vou copiar esse required para os outros argumentos. Ok. Todos são nomeados, que caracterizam ser opcionais, mas com required se tornam obrigatório. Bom, nós já temos um modelo de negócio implementado. Então já é possível obtermos os dados que popularão a listagem de produtos ofertados pelo nosso delivery. Como nessa playlist nós não estamos trabalhando com base de dados, nem consumo de serviços web, nosso problema está em providenciar uma fonte de dados baseada em objetos da classe de modelo, né? Então, nós vamos pensar como solução que nosso modelo temos uma propriedade que representa o endereço de uma imagem, que será exibida em conjunto com os demais dados, e esses serão fornecidos pelo aplicativo. Então, eu vou criar uma estrutura dentro aqui do nosso MobX para termos alguns arquivos. Eu vou aqui no New, diretório, e vou chamá-lo de Assets, ou seja, ativos da aplicação. Esse é um nome de convenção também. E dentro de Assets, eu vou criar um outro diretório e vou chamá-lo de Images. Dentro de Images, eu vou criar um outro chamado Produtos. E dentro desses produtos, eu vou copiar algumas imagens. Você pode pegar as imagens que você quiser, mas eu vou trazer algumas aqui que eu já tenho pré-selecionado. Ok? Então teremos essas imagens aqui. Bom, isso tudo, essas imagens, são ativos de fora da nossa aplicação.
Então nós precisamos autorizar a nossa aplicação a fazer leitura desses dados, e isso a gente faz no PubSpec. Então aqui embaixo do Flutter, nós vamos colocar aqui um assets, dando 2 espaços, aqui o hífen, nós vamos informar aqui a pasta assets, que faltou 2 pontos, assets, barra images, barra produtos, barra. Isso quer dizer que tudo que tiver dentro desse caminho eu posso ter acesso. Nós vimos em playlist anterior que se eu coloco um arquivo específico, eu terei acesso só àquele arquivo. Bom, com as nossas imagens já copiadas para o nosso projeto e registradas suas liberações, vamos criar em lib uma pasta chamada data, de dados, né? Então, aqui uma pasta, um pacote chamado data. E dentro dessa pasta, nós vamos criar um chamado data sources. Fontes de dados. E aí, dentro dessa pasta, nós vamos criar um arquivo. Dart file. Vamos chamá-lo de produtos data source. Dentro dele, nós vamos criar aqui, pegar essas dependências aqui que eu mudei o PubSpec, né? Então, dentro dele, nós vamos ter apenas um list, tá? Nós vamos pegar aqui um list, produto model, ó, aqui que a gente tem. Vou chamá-lo de lista de produtos e vou criar, então, os elementos. Deixa eu dar o ignore aqui. Tá. Aí nós vamos ter aqui produto model, aí produto ID, eu vou colocar aqui simplesmente assim. Aqui eu vou colocar suco de laranja. Na descrição eu vou colocar, deixa eu colocar essa vírgula aqui para ver se ele já ajuda a gente. Aqui. Na descrição eu vou colocar suco natural 300 ml. No valor eu vou colocar 4 e na URL da imagem eu vou colocar o caminho. Deixa eu colocar essa URL para cá. Eu vou colocar assets, barra images, barra produtos, barra suco de laranja.jpg. Então aqui nós temos um item registrado. Agora eu vou criar mais alguns. Você pode criar quantos você quiser. Criar aqui mais 4. Vou colocar aqui 2, 3, 4, 5. Aqui no segundo nós vamos colocar suco de uva. Aqui nós vamos colocar polpa da fruta. O valor vamos manter o 4. E aqui nós vamos mudar a nossa imagem para suco de uva, JPG. O terceiro, teremos frango a passarinho. O valor vamos colocar 15. E o nome da imagem nós vamos colocar frango a passarinho, JPG. Depois nós teremos aqui no quarto, tábua de frios. Como descrição, vou colocar 800 gramas distribuídos em queijo, salame, ovo de codorna, tomate e azeitona. Daí vou trazer o valor aqui para baixo, a gente coloca aqui o valor de 20 e eu trago a imagem para cá também. O quinto e último, nós vamos chamar de cheese salad.
Como descrição, vamos colocar sanduíche com pão, baguete, hambúrguer de 150 gramas, queijo, alface, tomate, 50 gramas de fritas. Aí eu trago para cá o valor, vamos cobrar aqui 10, e aqui a gente vai colocar como imagem, eu esqueci aqui do tábua de frios JPG, e aqui cheeseburger. Aqui cheeseburger. É um cheeseburger, né? Tá ali. Ok. Bom. Já temos os dados, né? Que, lembrando, poderiam vir de uma base de dados ou de um serviço. Agora precisamos de um método, né? Que vai retornar esse dado. Como nós estamos aqui nessa classe, nós não vamos ter um método, vamos ter uma função. É um método, mas como não está dentro de uma classe, é visto como uma função. Então, essa função vai retornar um list de produto módulo. Eu vou chamá-la de lista de produtos, que é a função. E eu vou retornar lista de produtos, ponto sort, que eu quero classificar isso daí. Aí ele recebe o valor como argumento e o seguinte valor. Recebe dois valores sempre para poder comparar. Aí eu tenho aqui uma arrow function, que vai ter um a.nome do nosso objeto, ponto to lowercase, eu vou tornar tudo minúsculo, para poder, deixa eu colocar aqui já esse daqui, para podermos comparar com o valor de b, nome, com to lowercase. Ok, aqui temos a nossa lista trabalhada. Deixa eu colocar isso para cá para ficar mais visível. Agora nós precisamos fazer com que essa lista seja não modificável, senão o usuário pode mudar isso daqui. Lembra de orientação a objeto, é tudo referência, né? Eu não quero que ele mude o dado, isso é uma boa prática também. Então eu vou ter aqui um list, eu poderia fazer direto aqui, ó. Posso retornar aqui, ao invés de criar uma outra variável, eu posso dar aqui um return list.unmodifiable e mando a minha lista de produto. Aqui. Então ele vai retornar uma lista não modificável. Eu poderia criar uma variável para esse retorno e retornar a variável, mas eu prefiro fazer isso direto. Muito bem. Temos os dados que serão exibidos como produtos ofertados pelo nosso delivery. Não resta agora implementar a página que tem essa funcionalidade, uma visão que os apresente de maneira que pareça uma listagem de produtos. Então começaremos a resolução criando recursos que possibilitam bom reuso de código e minimização de redundâncias. O primeiro recurso será um método implementado em mixing para possibilitar a renderização de widgets text. Para isso, começaremos criando uma pasta em presentation chamada mixings. Então nós temos aqui presentation. Dentro de presentation, nós vamos criar uma pasta, um pacote, chamado mixings. Essa ideia de mixes é uma das possibilidades, tá? A gente poderia ter um widget, criar um widget, o que a gente quisesse. Então, dentro dessa pasta, nós vamos criar um arquivo Dart chamado presentation mixing. Ok? E dentro dele, nós vamos criar um mixing chamado presentation mixing. Aqui, mixing. E aqui dentro nós vamos criar um método chamado gerar text. Aqui. Nós teremos argumentos nomeados, que vai ser string texto, verificar se ele é negrito, aí como padrão ele recebe false,
Depois teremos um double, tamanho da fonte. Se não receber nada é 20. Depois teremos color, a cor do nosso texto. Se não receber nada é black. Black. Aqui vamos importar esse color que está faltando. Vamos importar aqui o material. Ok. Agora o comportamento do nosso método, qual que vai ser? Veja que nós definimos valores padrão, para facilitar o trabalho, e definimos aqui o texto. O texto ele poderia ser required, obrigatório, né? Precisa de um texto para gerar o text. Então a gente vai ter aqui um return text. Dentro dele nós vamos ter o texto que recebemos e o nosso estilo. Nós vamos criar com text style. Aqui. Ponto e vírgula. E nós vamos ter o nosso estilo aqui com font weight. Vai ser igual. Se o negrito for verdadeiro, ele vai retornar o font weight bold. Caso contrário, ele retorna o font weight ponto normal. Vamos ver aqui, ok. O font size vai receber o tamanho da fonte. E o color vai receber a cor que nós enviamos. Aqui em lista de produtos, nós vamos criar uma pasta. E vamos chamar essa pasta de widgets. Estamos definindo tudo em responsabilidades. E dentro dessa pasta, nós vamos criar um Dart file, que vai ser aqui um list tile para lista de produtos widget. Um nome bem autoexplicativo. E aí vamos implementar a nossa classe. Ela vai ser um stateless. Vamos chamá-la de list tile para lista de produtos widget. Vamos aqui importar o stateless. Aqui. Que ele não está deixando importar. Vamos importar na força, então. Import. Aqui. Vamos pegar o package. 2 pontos, flutter, material. Ok, muito bem. E agora nós vamos fazer o uso do nosso mixing. Então a gente vai colocar aqui o if presentation mixing. Perfeito. Temos aqui implementado. Agora no nosso construtor, agora precisamos definir aqui um campo final, que nós vamos ter um argumento para essa classe. Então, ele vai ser o produto model. Então, aqui ele vai precisar saber, o tile vai precisar saber qual o que ele vai exibir, né? O que ele vai exibir. Então, a gente vai ter que produto model. Deixa eu ver se eu consigo importar por aqui. Vamos ver. Ok, o import ele trouxe. Então, precisamos agora do construtor. Ele vai gerar o construtor para a gente. Nós não precisamos do key aqui, depois em outros vídeos a gente fala sobre o key. Como está opcional, eu vou colocar aqui ele required, porque eu vou precisar disso daqui, né? É obrigatório. E agora aqui no nosso build, nós vamos fazer o desenho de nossa janela. Então aqui nesse momento, eu vou retornar um list tile. Ok. Ele tem como argumento aqui o leading, que é o que aparece antes, é o primeiro elemento do list tile. Pensa no list tile como uma linha.
E eu vou colocar nele um Circle Avatar. É um outro widget. Ele vai ter um raio de 25 e o background image dele, a imagem de fundo dele, nós vamos colocar como Asset Image, porque nossa imagem é física e nosso asset. Deixa eu colocar isso aqui, vamos ver se ele salta a linha, perfeito, ele formatou. Nós vamos usar o nosso produto model, ponto, URL da imagem. Tranquilo, aqui nós temos o nosso círculo avatar. Agora precisamos de um título para nosso tile. Então vai ser uma linha, eu vou ter filhos nessa linha, onde o primeiro eu vou usar o extended. O extended faz uso de todo o espaço que sobrou depois de ter sido alocados elementos com tamanhos conhecidos. Esse daqui a gente vai ocupar o espaço que sobra, né? Perdão, não é extended, é expanded. Expanded. Ok. Então, ele vai ter aqui como filho uma coluna. Nessa coluna, nós teremos o alinhamento principal como inicial, em Axis Alignment Start. E depois teremos os filhos, né? Vamos colocar aqui o children de coluna. Veja quanta coisa nova estamos apresentando. E ele vai chamar o gerar text, que nós temos, precisando do texto. Então, vou mandar como texto o meu produto model.nome. O negrito eu vou mandar como true. Então, estou mudando alguma característica. Depois eu vou ter outro gerar text. Aqui eu vou refatorar esse gerar text. Estou usando português misturado, eu acho que eu digitei errado. Vamos dar um refactor rename e gerar texto. Ok, vamos voltar aqui. Tá, ele refatorou. Então o texto vai ser o quê? Produto model.descrição. E vamos mudar o tamanho da fonte para 15. Ok. Então esse nós temos o nosso tile. Nós precisamos, agora para vermos o resultado na nossa página de produtos, adaptar a nossa lista de produtos page. Nós vamos aqui importar de uma maneira diferente esse arquivo que nós criamos do data source. Nós vamos chamá-lo aqui de import. Vamos tentar colocar aqui um package. Vamos ver aqui o nome do nosso aplicativo, é MobX App. Vou colocar aqui MobX App. Aqui, data, depois a gente pega o data sources e pega o produto data source e vamos apelidá-lo como data source. Opa! Muito bem. Agora, nós vamos declarar uma variável do tipo list de produto model, chamada de produtos, que vai ser igual, agora vamos fazer o uso desse apelido aqui do import, ó, data source, ponto, lista de produtos. Nós apelidamos porque o que nós criamos aqui não é uma classe. Então, chamar um método sem ter um objeto pode ficar difícil de ler. Então, a gente importa, dá um apelido e referencia sempre pelo apelido, para ficar fácil de saber de onde está vindo. Importamos o model e agora nós vamos adaptar o nosso return, que ele vai ser um list view builder, e nós vamos construir aqui o builder para ele. Então, nós vamos ter aqui, antes, aqui esse item builder, né? Ele vai ser aqui, vai receber uma função
comportamento anônimo. Nós já vamos trabalhar ele. Ele diz aqui que ele recebe o contexto e o index para poder referenciar. Então aqui como return, nós vamos fazer o seguinte, ó, o return para esse item builder, né? Um return, nós vamos chamar o nosso list tile para a lista de produtos widget e vamos mandar para ele o produtos, ó, ele pede um model, né? Vamos fechar aqui. Produtos dentro da posição representada por index. Okay? Esse é o retorno, é o nosso list view builder puro. Só que nós precisamos trabalhar algumas coisas. Por exemplo, eu preciso saber quantos elementos tem dentro desse meu produtos, né? Então eu vou colocar aqui um item count. Esse erro que deu, não se preocupe, nós vamos corrigir. É igual a produtos.length, o tamanho, quantidade de elementos da matriz, é o produto que a gente tem, a quantidade de produtos que nós temos. Ó. Já melhorou, a gente já está trazendo aqui o nosso produto, tá bom? E nós estamos tendo problemas com imagens, que ele está dizendo que não reconhece aqui as imagens. Vamos verificar aqui o assets, images, produtos, tábua de frios.jpeg. Então aqui nós estamos com alguns arquivos errados. Tábuas de frios.jpeg. As outras são JPG mesmo. Vamos ver o que pode estar. A gente já vai tentar resolver isso. Tá. Vamos resolver o problema dessa... Deixa eu pegar aqui no PubSpec. Tentar dar um pubget. Ok, aqui no Run, vamos tentar um Hot Restart. Vamos ver. Ok, ele ainda não achou esse problema, infelizmente acontece de vez em quando. Deixa eu verificar aqui esse meu asset, se está certo. Ah, está errado aqui, desculpa. Esse asset, ele é aqui dentro e esse aqui. Vamos ver agora o que vai acontecer. Deixa eu dar um hot restart novamente, dar um pubget antes. Ok. Vamos dar aqui um hot restart. Olha lá, a imagem apareceu. Foi só erro meu aqui nos assets. Muito bem, então aqui na lista de produtos, nós temos isso daí já feito, né? Aqui a gente precisa de um padding. Vamos verificar aqui esse padding. Padding, vamos colocar aqui o edge insets.symmetric. Vamos colocar aqui o vertical com 8. Vamos ver o que acontece se há uma separação entre os itens. Vamos ver. Olha lá, houve uma separação em relação aos itens. Isso já nos ajuda. Muito bem. Vamos voltar agora ao nosso list tile, para a gente continuar algumas alterações nele. Então nós temos implementado aqui o expanded, perfeito? Como filho da nossa linha. Nós agora vamos gerar um outro texto que vai exibir o valor. Nós não temos ali o valor do produto. Então aqui nós vamos ter um filho, que vai ser o gerar texto, e ele vai receber o produto model.valor. Por enquanto nós vamos fazer assim, só transformá-lo em string. Ok, vamos dizer que o negrito dele é verdadeiro. A cor dele, nós vamos colocar colors blue. Vamos ver. Olha lá, aqui apareceu o valor. Bom, depois a gente precisa de uma área onde o usuário vai interagir com cada item. Então, além do tile, nós temos o leading,
o título, né? O título. E agora vamos ter o trailing, que é o último elemento do tile, que o tile é essa linha toda. Então nós vamos ter aqui como elemento uma outra coluna. Vamos colocar aqui um column. Opa, column. Ele vai ter filhos. E nós vamos usar aqui o inkwell, que é um widget de interação que dá um efeito do material nos componentes. Nós temos o gestor e detector também, mas aqui eu preferi usar esse inkwell. Vamos criar um filho que vai ser um icon. Esse icon vai ser do Edge, icons Edge, e vou colocar o tamanho de 48. Ok. Vamos ver se que aparece ali. Olha lá, apareceu o símbolo de mais. E nós vamos ter aqui ainda, no inkwell, o onTap. Vamos colocar um comportamento vazio aqui por enquanto, só para a gente ter isso registrado. Aqui estamos vendo o texto, ele está centralizado, né? E esse centralizado não fica muito legal. Deixa eu ver aqui como é que estamos. O texto no Expanded. Tá. Aqui não é o main axis que nós vamos utilizar, tá? Não é o main axis. Nós vamos utilizar ali um outro, né? Que a gente está em uma linha, a gente está, perdão, em uma coluna aqui, o nome e a descrição, e a gente quer que o alinhamento da linha seja inicial. Então aqui a gente vai mudar. É o cross axis element, cross axis element.start. Vamos ver a diferença? Olha lá, ficou bem melhor. Tá ok? Já temos a nossa listagem de produtos pronta. Bom, temos todos os produtos exibidos, mas veja que os valores, embora sejam facilmente compreensíveis, é interessante que sejam tratados como valores monetários, exibindo o símbolo monetário e formando corretamente os valores, né? Então, para a gente fazer isso, nós vamos usar um outro pacote, um pacote de internacionalização. Aqui no nosso PubDev, nós temos um pacote chamado International, né? INTL, que é esse daqui. Então, aqui, para nós instalarmos ele em nossa aplicação, vamos copiar isso daqui. Vamos ao nosso PubSpec. E aqui, seguindo a ordem alfabética, colocamos isso, ele aqui. Vamos dar o pubget, né? Ok. No nosso widget, logo aqui no início, nós vamos criar uma variável final. Vamos chamá-la de formação. Aqui. Formação. Não vamos tipificar, né? Vamos ver aqui, monetária. É igual, nós vamos usar o number format. Number format. Ele não está trazendo aqui, porque a gente vai precisar importar o pacote. Então aqui nós vamos importar um pacote da internacionalização. Import, não sei o que está acontecendo com o meu IDE, que ele não está ajudando muito. Então a gente vai ter aqui o package.international Dart. Ok. E aqui a gente vai trazer então o number, olha lá, number format. Aqui vamos pegar o vector construtor, aqui simple currents, e vamos mandar para ele a localização que nós temos, que é PT português, underline BR de Brasil. Então a gente está usando isso daqui. E agora, no texto do nosso preço, aqui, nós vamos mudar a maneira de utilizar. Vamos pegar esse cara aqui, recortar. Nós vamos pegar aqui o formatação monetária. Aqui nós estamos com erro não constante, ó.
porque nós temos outra variável final e ela não está aqui no construtor, então ele não pode ser constante, tá? Esse erro que apareceu. Formatação monetária, ponto, formate, agora nós mandamos como argumento o nosso dado que a gente quer que ele formate. Vamos ver o que acontece? Olha lá, colocou o símbolo de acordo ao idioma do ambiente onde está sendo executado, colocou a vírgula, que é o separador decimal em português Brasil, e 2 casas decimais, como centavos. Bem, vamos fechar. Sempre que se trabalha com dados, de qualquer fonte que seja, é preciso que eles sejam modelados para classes da aplicação em que serão consumidos. E para resolver essa situação, nós criamos o arquivo produto móvel na pasta de modelos, cuja responsabilidade é específica para essa funcionalidade. Toda imagem que deva ser acessível à aplicação precisa ter esse registro no PubSpec. Caso contrário, ao utilizá-la, além de não ser exibida, um erro será gerado durante a execução. Por isso, realizamos o registro. Nós vimos que, por um erro de digitação meu, esse erro ocorreu. Implementamos uma classe que servirá como fonte de dados, e nela implementamos um list, com vários objetos de produto móvel. Para que os dados possam ser consumidos, implementamos um método que retorna uma lista não modificável deles, classificados pelo nome de cada produto. Temos a necessidade cada vez maior de renderizarmos texts, e, em muitas vezes, esse processo tem valores comuns, e implementar diretamente o text pode ser que o código fique muito verboso, poluído até. Fazemos uso de mixing aqui, delegando a ele métodos que sejam comuns em toda a camada da apresentação. Para minimizar a verbosidade do método build da página, criamos um widget para renderizar cada item a ser exibido no list view. Implementamos a localização para português brasileiro, para que os valores monetários sejam devidamente exibidos fazendo uso do pacote International ou INTL. Com a página de produtos disponíveis implementada, surge agora a necessidade de implementar a seleção de um produto e sua quantidade no pedido do usuário, e é o que faremos no próximo vídeo.